Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, nosso IL Flash começa com o texto do Conrado Abreu sobre o Michael Shellenberger, o jornalista que vem divulgando a questão dos Twitter Files, o comportamento censor do judiciário brasileiro com relação ao Twitter, hoje chamado de X, né, a rede social do Elon Musk, que gerou todo esse imbróglio internacional envolvendo o Brasil e o Elon Musk, e com o Congresso dos Estados Unidos, a Câmara dos Estados Unidos, no seu Comitê de Assuntos Judiciários, divulgando os absurdos que foram perpetrados contra a liberdade de expressão no Brasil pelo judiciário brasileiro. Mas o texto do Conrado Abreu mostra outra faceta do Schellenberg, que é a atuação dele em defesa da energia nuclear. É o artigo O Ativismo Nuclear, de Michael Schellenberger. O Schellenberger, conforme o texto do Conrado Abreu, encontrou na energia nuclear um aliado inesperado contra as mudanças climáticas, os problemas do clima global. Ele diz que as fontes renováveis claramente são sim importantes e devem ser usadas, mas elas têm um problema que a energia atômica não tem: intermitência. Observando que o grande problema das usinas nucleares é o preconceito que se criou sobre elas, ele passou anos como um ativista em defesa do modal, usando palestras, artigos e lobbies em defesa da causa, e também organizou protestos contra o fechamento de usinas nucleares nos Estados Unidos, merecendo destaque a usina de Diablo Canyon Nuclear Plant, que foi salva graças ao ativismo do Schellenberger. E aí o Conrado Abreu defende essa postura do Schellenberger e elogia esse ativismo dele em defesa da energia nuclear, que seria vítima de uma campanha difamatória, quando na realidade ela é positiva até para o próprio meio ambiente. Que você aposte nesse caminho. Sobre ainda a temática internacional, mas mudando completamente de assunto, Roberto Rachevski traz o texto O Iron Dome e a defesa de Israel. Ele vai dizer que ele vai defender a utilidade do Iron Dome e também a correção da repressão israelense ao Irã e aos seus agressores. Ele pergunta o seguinte: isso é produto da trágica e falaciosa doutrina da proporcionalidade. Por que Israel atacaria o Irã se nada aconteceu? Falso. Não aconteceu porque Israel investiu para defender a sua população dos bárbaros psicopatas que governam o Irã e tem no Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, Houthis, seus fantoches. Proporcionalidade, na visão do Rachevski, é matar o número necessário de inimigos para provocar a rendição incondicional e dar fim às ameaças presentes e futuras. Quando o Iron Dome não pôde defender Israel porque os terroristas atacaram com facas, pedras, revólveres, bazucas, fuzis, granadas de mão, enxadas, fornos elétricos, milhares morreram. E aí Israel resolveu revidar com força, mas ainda assim com moderação, com elevado risco para os seus soldados. Então Israel está no seu direito de defesa do seu povo. É o que diz o Rachevski. Ainda de autoria do Rachevski, mas voltando ao Brasil, Celso Amorim e a longa cadeia de pensadores marxistas. Celso Amorim, ex-ministro de Relações Exteriores do Itamar Franco e do Lula, é o alvo da crítica do Rachevski neste artigo. Ele mostra que o mentor do Celso Amorim, quando ele frequentou o segundo curso de pós-graduação na London School of Economics, que durou 3 anos, o TCC dele resultou em 500 páginas, né, para ganhar o diploma. O mentor dele foi Ralph Miliband, um marxista radical que foi denunciado pelo Daily Mail como traidor dos princípios e valores da Grã-Bretanha, liberalismo clássico, capitalismo, democracia liberal, livre mercado, etc, etc, etc. Então ele mostra aí as conexões intelectuais que existem entre a esquerda brasileira e a esquerda no exterior, a esquerda da pior espécie. Ainda do Roberto Rachevski, ainda sobre o Brasil, e retomando a figura do Michael Schellenberg. Michael Schellenberger expôs que o rei está nu. O texto ele aborda basicamente as reações da grande mídia brasileira, da grande imprensa, do establishment midiático nacional ao Twitter Files. Ele mostra a reação da Globo, a reação de alguns dos principais jornais e vai dizer que não se consegue mais com eficiência tapar o sol com a peneira depois dessa denúncia do Schellenberger, que repercutiu no exterior. Gerou, como resultado, manifestações da imprensa internacional, na Câmara dos Deputados norte-americana, do bilionário Elon Musk,
magnata global. Então, não tem como esconder o que está acontecendo no Brasil. Não tem como fingir que não há uma censura desbragada, que não há um desrespeito aos nossos fundamentos jurídicos, sendo praticado pelo próprio judiciário. Não tem como esconder a erosão do nosso Estado de Direito mais com a mesma facilidade, com a mesma cara de pau com que a imprensa e os seus jornalistas faziam. Então ele diz que o Wall Street Journal, Revista Veja, Estadão, Folha, todo mundo tem se visto na obrigação de dizer a verdade sobre isso, pelo menos ainda que com alguma mitigação. Ah, mas na época da eleição era necessário, mas agora passou do ponto. Mesmo assim, eles estão sendo obrigados a dizer que Alexandre de Moraes passou do limite. Só o Globo que ainda estava insistindo na mesma tecla, sem abrir mão da sua posição original. E aí o Rachevski avalia, na interpretação dele, que o que aconteceu com a Daniela Lima, uma das jornalistas da Globo News, quando ela foi chamada a atenção pelo Gabeira e pela Leilani, outra jornalista, durante a transmissão, é que ela, como garota propaganda dessa agenda que a Globo comprou favorável ao progressismo, ao judiciário, ao Lula, etc. e tal, assim como André Sadi e Miriam Leitão também estão fazem parte desse time de garotos propaganda do consórcio que hoje manda no Brasil. A Daniela Lima acabou sendo pega como um sacrifício. Ela foi humilhada em rede nacional, né, ao vivo, para tentar mostrar que a Globo não é essa coisa toda parcial e deformada, deformando a informação que o pessoal aponta, né? Então, mas a Globo não mudou completamente o seu discurso. Então o Rachevski se pergunta: a Globo vai fazer o quê? Que não é possível comer o bolo e tê-lo. É o ditado popular. Vai querer comer o bolo ou tê-lo? Os dois não dá. Ou a Globo mantém as suas verbas e o seu falso jornalismo, ou começa a falar a verdade e abre mão do dinheiro tirado do público pelo governo. É a grande pergunta que o Rachevski deixa no ar sobre a emissora mais poderosa do Brasil. Agora nós temos um artigo de minha autoria que também fala sobre essa questão do autoritarismo judiciário. Jornais tradicionais e o autoritarismo de Alexandre de Moraes. Eu aponto uma excelente matéria detalhada do site Poder 360, jornais tradicionais sobem o tom contra a STF e Alexandre de Moraes, sintetizando que os dois grandes jornais paulistas, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, simultaneamente se manifestaram nos seus editoriais contra o autoritarismo de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Mas o jornal o Globo, infelizmente, continua fora dessa lista. Voltamos ao Roberto Rachevski, ainda dentro da mesma temática. Elon Musk, o jornalismo e a liberdade de expressão. Dessa vez, o texto faz uma ponderação sobre o próprio Musk, dizendo que ele tem dois problemas contra ele, que ele não critica ditadores onde ele tem interesses específicos com a Tesla, como China e Índia, que no Brasil o caso foi diferente porque o Twitter Files serviu de matéria jornalística que teve repercussão internacional graças ao Michael Schellenberger, que estava no Brasil para o Fórum da Liberdade. Fazer mais do que ele fez é improvável, diz o Rachevski, porque ele é pragmático e funcionários do Twitter, do X, né, no Brasil, são reféns do arbítrio e da tirania que vige no país. Elon ajudou, mas quem realmente fez barulho foram os jornalistas, que deram destaque ao que anda ocorrendo no Brasil. Para se proteger, Elon Musk envolveu o Congresso americano. Mas isso não vai proteger os brasileiros da censura ou de processos por descumprimento de ordens judiciais. A gente ainda precisa resolver as nossas questões aqui mesmo. Na liderança do IL Flash de hoje, eu mesmo, mais uma vez, com o artigo A Humilhação do Poder Judiciário Brasileiro aos Olhos do Mundo. Nesse texto, eu discuto exatamente esse documento publicado pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, com o título O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, o caso do Brasil, atestando que as nossas instituições, na verdade, não estão funcionando, ao contrário do que comumente se diz. Mas eu digo no artigo, a grande conclusão do texto, é que a humilhação maior que nós passamos internacionalmente não foi a humilhação do nosso judiciário, que evidentemente sim está humilhado, está desnudado aos olhos do mundo, com Alexandre de Moraes pagando o preço pela sua soberba de uma exposição internacional. A humilhação maior é para o poder legislativo, que deixou tudo isso acontecer e agora está assistindo a uma atitude sendo tomada pelo legislativo de outro país. Que aqui a gente não tem, não demonstra disposição para punir o autoritarismo judiciário. É uma vergonha
para os nossos distintos parlamentares. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.